Então, turminha, 7º ano, matemática, 12ª quinzena, que na verdade será um período de 3 semanas. Os nossos conteúdos estão aqui destacados, né? Serão sequências da página 132 do livro didático de vocês, expressões algébricas da página 135, igualdade da página 136 e equações da página 139. Temos também 3 exercícios, que são esses exercícios que a gente vai utilizar como base. Os exemplos que vocês têm no livro didático também podem ser acompanhados, tá legal? E são eles aqui, a página 134, questões de 1 a 7, da página 138, questões de 1 a 8, e da página 141, das questões de 1 a 10, tá legal? Perdão, não está aparecendo a imagem, é verdade, né? Deixa eu transmitir para vocês. Agora sim. Tá indo. Pronto. Então vamos lá, né? Sequências, expressões algébricas, igualdades e equações, né? Que vai da página 134 até a página 139. E são esses 3 exercícios aqui, da 134, da 138 e da 141. Aliás, sequência da página 132. Beleza? O que é sequência, né? Sequência matemática é a organização de valores seguindo uma determinada regra, né? E essa regra ela consiste em encontrar os termos subsequentes a partir de uma didática, da implantação de uma regra, né? Que ela pode existir, uma regra pode ser utilizado a adição, a subtração, qualquer uma das operações matemáticas, e também pode utilizar-se, né, como uma formação numa espécie de sentença onde um número é sempre subsequente ao outro a partir de uma ideia. Tá legal? Vamos então para a resolução, que a gente pode encontrar as nossas soluções a partir de uma didática, né? Como são 3 exercícios, vamos tentar exemplificar, tentar resolver pelo menos o primeiro todinho hoje, tá bom? E os demais, como a gente tem tempo suficiente, eu creio que são 3 semanas para esse material, então certamente a gente vai conseguir resolvê-lo tranquilamente nesse período, e lá no finalzinho, na última semana, né, daqui a 2 semanas, a gente tem aquele passeio pela nossa avaliação e as dicas para a gente resolver. Beleza? Vamos lá então, ó. Aqui diz o seguinte no primeiro quesito do nosso primeiro exercício da página 134. Identifique os termos destacados em cada sequência. Ele quer que a gente identifique o terceiro e o sexto termo dessa sequência, né? 0, 2, 2, 0, 0, 0, 4, né? Então, o nosso terceiro termo aqui, basta a gente contar. O 0 seria o primeiro, outro 0 seria o segundo, o 2 seria o terceiro. Então, nossa resposta aqui, né? O terceiro termo seria o 2, né? Resposta eu vou colocar assim. Seria 2. E o sexto termo seria quem? Se o 2 é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto termo seria 0. Então, na ordem aqui como se pede, né? Na letra B ele pergunta, né? Qual o primeiro termo dessa sequência, da sequência aí apresentada, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Então o primeiro termo aqui está fácil, né? O primeiro termo é 0, né? É o próprio 0, tá bom? Não requer nenhum tipo de cálculo nessa situação. E nessa aqui ele pergunta, né? O 10º termo. Observe, o primeiro é menos 1, o segundo é 1, o terceiro é menos 1, o quarto é 1, o quinto é menos 1, o sexto é 1. Então, eu poderia muito bem escrever os demais termos, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, e encontrar, mas eu também vou pela questão de lógica, né? Se o primeiro é negativo, o segundo é positivo, o terceiro é negativo, o quarto é positivo, o quinto é negativo, o sexto é positivo, então dá para eu perceber que a posição ímpar é menos 1, a posição par é 1. Então, se 10º é uma posição par, então a nossa resposta, né? A minha resposta tem que ser um resultado conveniente a essa sequência. Então,
será o 1. Tá bom? Então, só isso. Tá legal? Aí, no segundo quesito, diz o seguinte, né? Classifique como recursiva ou não recursiva cada sequência dada a seguir. O que é uma sequência recursiva ou não recursiva? A sequência recursiva é aquela que mantém o mesmo curso, né? Crescente ou decrescente o tempo todo. A não recursiva é aquela que uma hora apresenta um valor positivo, outra hora ou maior, outra hora apresenta um valor menor e assim por diante. Tá legal? Então nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 13. Então observe que uma hora ela está com valores maiores, outra hora ela está com valores menores. Então essa é uma sequência, né, não recursiva. Tá, okay? Não tem um percurso, digamos assim, correto. Já essa outra aqui, observe o seguinte. Desculpa. Eu tenho aqui, ó, 4, 7, 10 e 13, né, numa sequência. Então, observe, de 4 para 7, digamos que aumentou 3, de 7 para 10 também aumentou 3, de 10 para 3 aumentou 3. Então, eu tenho um curso. Então, essa é recursiva. Tá bom? Observe na letra C que eu não tenho uma sequência, mas eu tenho aqui, ó, T1, ou seja, o primeiro termo que a gente chama é menos 2. A partir daí, o segundo termo vai ser o posterior, né? Ou o termo anterior vezes 2. Então, eu poderia aqui então expressar que o segundo termo seria 2 menos 2 daria 0. Depois, 2 vezes 1 daria o subsequente, né? Daria 2, 4, 6 e aí por diante. Então, essa sim também seria uma sequência recursiva. Tá legal? Só classificação. Não há uma tendência de complicação. Vamos para o nosso terceiro quesito. Ó, ele pede o seguinte: determine o oitavo termo da sequência, cujo termo geral é isso aí. Então a gente tem algumas formazinhas de encontrar esses termos. Tá legal? A gente tem alguma regra para encontrar esse termo. Então, a gente precisa escrever essas regras e aí sim a gente fazer o cálculo passo a passo. Clebson, se está congelando, Clebson, tenta ver se é a sua conexão, por favor. Tá bom? Sai e volta novamente. Tá legal? Você tem livre acesso para fazer esse passo. Então, vamos tentar escrever aqui a nossa expressão. Tá legal? Vamos lá. Ele pede para a gente encontrar o nosso oitavo termo, tá bom? Só que o oitavo termo, ele é tido como o termo anterior somado de 2. Então, se eu já sei que o T1, tá bom? É expresso dessa forma. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Ele é expresso dessa formazinha aqui, ó. T1, que é o primeiro termo, tá bom? T de termo. O T1 aqui na expressão já é quem? Já é 1. Beleza. Agora eu tenho que encontrar o T2. Quem é o T2? Ele vai seguir aquela regrinha lá, né? Que é o T1 mais 2. Tá bom? Ou seja, vai ser o T1 mais 2. Quem é um T1? O T1 é 1. 1 mais 2 igual a 3. Tá bom? Então vamos lá, na sequência. Para encontrar o T3, ou seja, o terceiro termo, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o T2. Tá bom? Eu vou pegar o T2 e somar com 2. Quem é o T2? T2 que nós encontramos ali é 3. Então vai ficar 3 mais 2, que é igual a 5. Lembrando que ele quer encontrar o oitavo termo. Então eu tenho que calcular até o oitavo termo. O que é que eu faço? Vamos lá. Para encontrar o T4, né, o quarto termo, eu vou pegar quem? O T3. O T3 e somar com 2. Observe que a regrinha é sempre somando com 2. Quem é o T3? 5. Então 5 mais 2 igual a 7.
Tá bom? Então vamos lá, a gente continua. É um exercício de paciência, tá bom? Não é cálculo difícil. Vamos ver. Então o T5 vai ser quem? O T4 somado de 2. Então quem é o T4? É 7. 7 mais 2 igual a 9. Aí vamos lá, já estamos no sexto termo. T6 é igual ao T5. Opa, perdão, selecionei foi tudo aqui, né? É o T5 somado de 2. Então quem é o T5? O T5 é 9, somado de 2 é igual a 11. Vamos lá, estamos quase terminando. T7, o nosso sétimo termo, vai ser igual à soma do T6, né, do sexto termo, somado de 2. Ou seja, o sexto termo é 11, 11 mais 2 é igual a 13. E por fim, sim, agora sim que chegamos, né? O nosso oitavo termo, que é o que pede na questão, é qual? É a soma do sétimo termo com 2. Ou seja, 11 mais 2, ou 11 não, perdão, 13 mais 2, que é igual a 15. Então, o oitavo termo dessa sequência didática, né, dessa sequência matemática, seria 15. Precisa fazer tudo? Sim, você precisa fazer tudo no passo a passo. Algumas outras regras, elas aparecem de uma forma mais prática, tá? Como a regra, o número subsequente, ele não depende exclusivamente do número anterior, quando não tem esse T mais 1 aqui, ó, tá bom? Quando não tem esse T aqui, vai facilitar bastante. Porque basta a gente substituir o valor que a gente deseja encontrar, né, como está aqui, ó, Tn é igual a n ao quadrado, basta a gente substituir esse valor pelo número que a gente deseja, né, encontrar. Por exemplo, se eu quero encontrar, como ele diz aí, o oitavo termo, T8, né, e n é dado por quem? N ao quadrado, basta eu substituir no lugar do n o 8, 8 ao quadrado. Então eu já posso dizer que o oitavo termo, ou seja, o T8, é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Pronto, então nessa situação não preciso calcular do T1 até o T8, tá bom? Nessa situação aqui não. Por quê? Eu já tenho a regra do termo geral, que é essa aqui. Tá legal? Diferente dessa outra que tem sempre que necessitar do termo anterior. Olha a letra C. Novamente, é uma regra de termo geral, onde n, né, o termo geral é n vezes n menos 1. Então, novamente, o que é que eu faço? Vamos lá. Tn, né, o T8, que na verdade se chama assim, é igual. No lugar do n eu vou colocar 8. Então, é 8 vezes, entre parênteses, 8 menos 1. Tá bom? E aí eu posso seguir, ó. T8, né, o oitavo termo, é igual a 8 vezes 8 menos 1, que dá 7. E aí, pronto. Fácil demais. O oitavo termo é igual a 8 vezes 7, que é igual a 56. Pronto, calculado. Calculei todos os termos que eram pedidos. Tá bom? Diferente, ó. No primeiro quesito, eu precisei reescrever ou escrever todos os termos na sequência. Tá legal? No segundo quesito, porque a regrinha pedia, tá bom? O termo anterior somado com 2. No segundo quesito, o que é que eu fiz? No segundo eu já tinha uma regrinha apenas do termo geral, e no terceiro também, né? Na letra B e C, na verdade. Questão número 4, ele pede o seguinte, ó, vamos descobrir a lei de formação de cada sequência e determinar os elementos que faltam. Na verdade, a gente só precisa determinar os elementos que faltam, né? Vamos seguir aqui uma lógica, vamos pensar. A questão é para fazer pensar. Observe, eu tenho 1, depois fui para 4, do 4 fui para o 8, do 8 fui para o 13. Bom, se eu penso do 1 para chegar em 4, eu preciso somar com 3. Do 4 para chegar em 8, eu preciso somar com 4.
Do 8 para chegar ao 13, eu preciso somar com 5. Então, aqui eu somei 3, aqui eu somei 4, aqui eu somei 5. Então, o próximo número a ser somado teria que ser o 6. Então, a minha resposta é o 13 mais o 6. Tá bom? A resposta 13 mais 6 que vai dar 19. Então, posso até fazer isso aqui, ó. 13 mais 6 que é igual a 19. Tá legal? É uma das minhas respostas. É a minha possível resposta, na verdade. Na letra B eu tenho, ó, 2, 4, 6. Vem uma incógnita, né, uma interrogação. 10, vem outra interrogação. E 14. Se a gente for pensar facilmente aqui, a gente já pode descobrir, né? 2, 4, 6. O próximo número seria 8. 10, 12, 14. Então, as nossas duas incógnitas aqui, as nossas duas interrogações seriam 8 e 12. Olha o outro, na letra C. Uma interrogação, ou seja, começa por um número aqui que eu não sei. 4, 9, tem um outro número. 25, 36, tem um outro número. Se a gente for pensar nessa situação aqui, o que é que acontece? Esses valores são todos os valores que são os quadrados perfeitos. 4, que é a raiz quadrada de 4, é 2. 9, que é a raiz quadrada de 9, é 3. 25, que é a raiz quadrada de 25, é 5. 36, que é a raiz quadrada de 36, é 6. Ou seja, esses números são resultado desses produtos. Então, eu poderia dizer que o primeiro é o próprio 1, porque 1 ao quadrado é 1. Tá bom? O segundo aqui seria entre 9 e 25. O único número perfeito que tem entre 9 e 25 é 16, porque 4 ao quadrado é 16. E o primeiro após o do 36 seria o quadrado de 7, né? Que seria o 49. Tá legal? Na letra D, nessa letra D, apresenta o seguinte: 8, 1, 12, 10, 14 seria uma sequência aqui não recursiva, tá bom? Uma sequência não recursiva. E aí eu descobri o seguinte, que essa sequência, como ela se trata de uma sequência fechada, observe que se eu pegar o primeiro com o último, 8 mais 9 vai dar 17. Se eu pegar o segundo com o penúltimo, 1 mais 16 vai dar 17. 12 mais 7, não, acho que essa sequência aqui está um pouco... Só fazer a correçãozinha aqui dela. Página 134. Doze mais 5, na verdade, aqui é o 5 e o 7 é aqui. Isso. 12 mais 5 vai dar 17. 10 mais 7 vai dar 17. 14 mais 3 vai dar 17. Então, 11 mais esse valor daria 17. 11 mais quanto vai dar 17? Então, a nossa resposta, né, teria que ser 11 mais 6 para dar 17. Então, essa é uma sequência fechada. É uma sequência não recursiva. Tá legal? Quinto quesito. Tem o seguinte, novamente, né? Ele quer agora que a gente escreva os 10 termos de cada sequência. Então, ele não quer o 10º termo. Ele não quer que a gente faça um cálculo como nós fizemos aqui. Tá bom? Ele não quer que a gente faça esse cálculo. Ele quer que a gente escreva os 10 termos os 10 primeiros termos. Então, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10. Então a gente precisa, nessa situação aqui, ó, escrever tudo isso. Vamos ver. A gente vai precisar, ó, escrever o T1. E aí vamos seguir a regrinha. Qual é a regra? N mais 7. Quem é N? N é o valor que é acompanhado de T. Ou seja, primeiro vai ficar 1 mais 7, que é igual a 8. Pronto, então T1 é 8. O primeiro termo é 8. Quem é agora T2? Ou seja, o segundo termo. Então vai ficar no lugar do N o 2. 2 mais 7, que é igual a 9. Beleza? Então é super fácil. T3 vai ficar então 3 mais 7, porque é N mais 7. Então, vamos ter 10. T4. Tá bom? T4. Então, vai ficar 4 mais 10, que é igual a 11. Tá bom? T5 é igual a 5
Perdão aqui. 4 mais 10, oh meu Deus do céu. Deu erro aqui, viu? 4 mais 7 que dá 11, aí sim. 5 mais 7, que vai dar 12. Sempre o mais 7, tá bom? Porque ele está lá na expressão. T6 vai ficar como? 6 mais 7, que é igual a 13. Buguei novamente, só um instante. Pronto. T7 vai ficar como? 7 mais 7, que é igual a 14. T8 vai ficar 8 mais 7, que é igual a 15. T9, 9 mais 7, que é igual a 16. E por último, nessa questão, T10, né? Ou seja, 10 mais 7, que é igual a 17. Tá legal? Pronto. Todos esses valores aqui formam a sequência. Só que tem o seguinte. Opa, bugou novamente. Deixa eu tentar me localizar. Pronto. Só que tem o seguinte. Ele ainda quer um pouco mais. Ele quer que a gente escreva toda a sequência, né? Então vamos listar essa sequência aqui. Para a gente listar essa sequência, a gente basta escrever tudo que nós encontramos, né? Isso de uma forma organizada e entre parênteses, tá legal? Então a nossa sequência aqui é qual? É 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tá bom? Essa é a resposta. Então a sequência total é essa. Os 10 primeiros termos estão aí. Olha o outro. Olha a segunda questão. Vamos calcular os 10 termos, só que agora a regrinha é com uma potência. Menos 2 elevado a n. Menos 2 elevado a n. Opa! Então o negócio agora é mais complexo. Observe, para eu calcular o T1, vou fazer o quê? Menos 2 elevado a 1. Tá bom? Menos 2 elevado a 1. Quanto é menos 2 elevado a 1? Base negativa e expoente par, o resultado fica negativo. 2 elevado a 1 é 2. Beleza, vamos lá. Para encontrar o T2, ou seja, o segundo termo, vai ficar como? Menos 2 elevado a 2. E aí, como é que eu resolvo? Base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 ao quadrado é 4. Observe, comecei negativo, fui positivo. Vamos ver para o T3. Tá bom? Então, cada regra ela vai trazer uma resolução diferente. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Menos 2 elevado a 3. Base negativa, expoente ímpar, o resultado fica negativo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Não é 2 vezes 3. Então, observe que já voltou para um valor negativo. E agora? T4, o que é que eu faço? Menos 2 elevado a 4. E aí, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 ao quadrado, 16. Então, aí vou seguir o meu cálculo. T5, se ele quer toda a sequência, não posso pular termos. Menos 2 elevado a 5. Base negativa, expoente par, o resultado fica negativo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. T6, observa, T6 é igual a menos 2 elevado a 6. Base negativa, expoente par, resultado fica positivo, vai dar 64. E aí a gente segue. T7, né? A mesma regrinha, ó, menos 2 elevado a 7. Base positiva, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. 128. O nosso oitavo termo vai ficar menos 2 elevado a 8. O resultado vai ser positivo. 256.
nosso penúltimo termo, né, o nosso nono termo, vai ficar menos 2 elevado a 9. Resultado negativo, 512. E o nosso último termo nessa questão, né, é igual a menos 2 elevado a 10. Resultado positivo vai dar 1024. Opa, 1024. Bom, então aí, o que é que eu faço agora? Aí eu preciso escrever a nossa sequência, né? Eu preciso escrever toda a sequência. E a sequência, ela é extraída daqui. Vamos lá. Menos 2, 4. Eu posso, como eu tenho valores negativos, é interessante que eu separe por ponto e vírgula, tá bom? Menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, 64, menos 128, 256, menos 512, 1024. Tá bom? Só isso. Beleza? Então tá aí a nossa sequência. E a resolução tem que ser escrita dessa forma. Tranquilo? Deixa eu colocar ela aqui central para vocês saberem que ela compõe a resposta final. Ficou pior. Vamos lá. Questão C. Olha a letra C. Ele quer 10 termos. Ele quer 10 termos de cada uma. Então A, B, C e D. Observe o seguinte. Na questão C, a sequência começa com 2 e cada termo subsequente é o termo anterior diminuído de 2. Ou seja, novamente vem aí uma expressãozinha um pouco complicada. Vamos lá. Ele diz que a sequência começa de 2, então T1 vale 2. E cada termo subsequente é o termo anterior tirando 2, ou seja, é o termo anterior tirando 2. Então aqui vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0. O T3 vai ficar novamente, T3 vai ficar 0 menos 2. Então agora tudo de menos 2, que vai dar menos 2. Né? O T4, buguei novamente, só paciênciazinha, viu? Exercício de paciência aqui. O T4 vai ficar como? O termo anterior, que é menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, sinais iguais, conserva sinal e soma. Menos 4. É onde eu tenho que ter cuidado, viu? Nessa situação aqui. Não faz jogo de sinal. Tá bom? Aqui não faz jogo. Não está multiplicando e nem dividindo. O quinto termo vai ficar como? O termo anterior, que é menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2, menos 6. Depois, o T5, o T6, na verdade, né? Vai ficar menos 6 menos 2, que é igual a menos 8. O T7, o sétimo termo, menos 8 menos 2, que é igual a menos 10. T8, vamos lá, menos 10 menos 2, resulta menos 12. O termo 9, o nono termo, digamos assim, menos 12 menos 2, que resulta em menos 14. E o nosso último termo, né, é igual a menos 14 menos 2, que é igual a menos 16. Tá legal? Então aí a nossa sequência seria 2, 0, tem número negativo, então 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Essa é a sequência. E vamos para... Pronto, tá aí nossos termos.
Acho que eu conseguiria jogar esse outro aqui depois lá, tá bom? Não se preocupe não. Pronto, tá organizado já. E a letra D, ele também quer a mesma circunstância, né? Ele quer que a gente calcule todos os termos, sendo que o termo subsequente é o termo anterior somado de 3. Tá bom? Então, novamente a mesma situação. Só que ele aqui já diz que a sequência começa do 4, ou seja, T1 vale 4, né? Para encontrar o T2, o que é que eu vou fazer? Vou somar o 4, que é o lugar de 3n menos 1, com 3. Então vai ficar 4 mais 3, que é igual a 7. Aí o outro, o terceiro termo, mesma sequência, viu, turma? Acho que na verdade eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. 7 mais 3, que vai dar 10, e aí por diante, tá legal? Vou deixar isso aqui para vocês concluírem, ou então eu posto depois, para a gente tentar ganhar tempo. Aí basta vocês relembrarem. Vai ser sempre somado com 3. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Mais 3, 13. 16 e assim por diante. Tá legal? No final vocês escrevem toda a sequência. Vamos lá. Questão número 6. Ele diz o seguinte. Determinar o quinto termo. Aí observe. Ele só quer o quinto termo. Ele não quer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não. Ele quer apenas o quinto. Como eu tenho uma regra, que aqui eu tenho TN na regra, isso vai facilitar a minha resolução. Então, não importa o valor de T1. Tá? Então, vou copiar aqui a regrinha. Ó. A regrinha é essa aqui. Tn é igual a 2n mais 12 vezes n menos 1. Quanto é que vai valer n? Ele quer o quinto termo, então o lugar de n é 5. Tá legal? Então, o lugar de n é 5. Então, ficaria dessa forma, ó. T5, porque é o quinto termo que ele quer encontrar, é igual a 2 vezes n. N vale 5. Então, 2 vezes 5 mais 12 vezes, entre parênteses, n menos 1. 5 menos 1. Tá bom? Então, fica dessa forma. Tn, novamente, ou seja, T5, tá bom? T5 é igual, efetua aqui a multiplicação, ó, 2 vezes 5, 10, mais 12 vezes 5 menos 1, resolva o parêntese, 5 menos 1 dá 4. Então eu preciso efetuar essa multiplicação ali antes de somar, tá bom? Então primeiro nessa situação resolva a multiplicação. Então T5 é igual a 10 mais 12 vezes 4, vai dar 48. Então o nosso quinto termo dessa expressão ou dessa sequência seria 10 mais 48, que resulta em 58. Tá legal? Então, dessa forma aí é que é a solução. Beleza? Não precisei, observe que eu não precisei encontrar o primeiro termo, que já tinha ali explícito que é 2. Não precisei encontrar o segundo termo, nem o terceiro, nem o quarto termo e assim por diante. Tá legal? Bom, para finalizarmos esse exercício, ele pede o seguinte, né? É um pouco complicado a resolução desse sétimo aqui, porque necessita muito, né, de um pensamento a respeito da lógica, tá legal? Ele necessita disso, pensamento a respeito de lógica. Então, vejamos. Forneça a lei, ele quer que a gente descubra qual é a lei de formação para cada sequência a seguir, depois determine os dois próximos elementos dela. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa explicar quem é o T1, né, da questão. Então, todas essas questões aqui a gente vai precisar explicar quem é o T1. Então, o T1 dessa questão aqui, o primeiro termo é 7, tá bom? Agora a gente precisa explicar quem é o Tn. Como é que a gente vai explicar? A gente vai analisar a questão e verificar. Quem é o Tn? Ele começou de 7, depois foi para 11, depois foi para 15, foi para 19, foi para 23, 27, 31, 35. Ou seja, o Tn está sempre aumentando de 1, ou aumentando 4. Então eu poderia dizer que o Tn menos 1,
o Tn seria quem? O Tn menos 1, ou seja, o termo anterior, que a gente expressa dessa forma, Tn menos 1, somado de 4, tá bom? E aí quais seriam os outros termos? Quais seriam os próximos? Bom, se aqui a gente entende que 35 seria quem? O 35 mais 4 e o 30, o resultado, mais 4. Então, já posso aqui também separar, né, as minhas respostas. Vou botar aqui mesmo. O próximo termo seria 35 mais 4, que daria 39, e 39 mais 4, que seria 43. Então, essas aí seriam as respostas referentes. O primeiro termo é 7. A regra geral, Tn menos 1 mais 4. Deixa eu sublinhar aqui de amarelo para facilitar, diferenciar. E os próximos elementos seriam 39 e 43. Beleza? Vamos lá. Para esse, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18 e aí por diante. Observe que os números estão indo numa sequência de 3 em 3. Bom, para isso, vamos lá. O primeiro termo a gente já sabe, né? O primeiro termo ou seja, o T1 é 3. Pronto. Para encontrar o Tn, ou seja, os termos subsequentes, basta a gente multiplicar cada termo por 3. Então eu teria 3n, né? Como regra dessa questão. E aí, quais seriam os outros termos? Se eu tenho aqui, ó, 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15, vezes 6, 18, vezes 7, 21, vezes 8, 24, vezes 9, 27. Então, 3 vezes 10 daria 30 e 3 vezes 11 daria 33. Então, os próximos termos seriam 30 e 33. Pronto, já está explícito aí. T1, a regra que está sublinhada, e os próximos termos, que é 30 e 33. E nessa outra questão, 3, 5, 8, 12, observe, de 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 8 aumentou 3, de 8 para 12 aumentaram 4, de 12 para 17 aumentaram 5, então observe que vai sempre aumentando uma casa, né? Como é que eu vou poder então exemplificar isso aqui? Vamos dizer que o T1, o primeiro termo nessa questão é 3, tá certo? E que os termos subsequentes é necessário conhecer o termo anterior, ou seja, o Tn vai ser o termo anterior, eu necessito, e aí aqui numa sequência eu não conseguiria resolver se não soubesse o termo anterior, somado do próprio n, somado da posição de n, né? Ou seja, eu tenho aqui primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo. Tá bom? Para encontrar o próximo seria qual? Aqui aumentou 2, 3, 4, 5, 6, aumentou 7. O próximo vai aumentar 8. Então 30 mais 8, 38. E o próximo aumentar 9. 38 mais 9, 47. Então essa seria a regra e esses seriam os termos apresentados. Tá bom? Bem, turma, eu vou resolver deixar esse exercício aqui da página 138 para vocês copiarem e a gente discutir na próxima aula, tá legal? Ele vai ser um exercício mais rápido, então não vou tentar misturar o conteúdo da aula de hoje com o conteúdo da próxima aula. A gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a letra D do quesito número 5 e a gente vai concluir. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, tá bom? O T3 aqui, ó, voltando lá, né, é o termo anterior somado de 3. Então, o T4 nessa situação seria aqui... Deixa eu só selecionar, colocar ele da corzinha já da nossa resolução. Seria quem? O T4. Seria 10 mais 3, tá bom? Vamos resultar em 13. O T5, né, vamos só concluir esse quesito, 13 mais 3, que resultaria em 16.
O T6 seria 16 mais 3, que resulta em 19. E aí a gente conclui, né, que o T7 é igual a 19 mais 3, que resulta em 22. O T8 é igual a 22 mais 3, que resulta em 25. O T9 é igual a 25 mais 3, que resulta em 28. E o nosso último termo, o T10, aí sim, né? 28 mais 3, que resulta em 31. Pronto, aqui agora nós teríamos a nossa sequência, né? Nossa sequência que é composta por 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 e 31. Tá bom? Nossa sequenciazinha. Basta só organizar aqui agora, ó. E pronto. Tá legal? Caso tenha alguma dúvida, lance agora no grupo. Eu vou pausar a nossa gravação. A gente vai para um debate rápido. E o restante do conteúdo eu vou postar no grupo para vocês. Vocês podem copiar o exercício da aula de hoje. Já pode também adiantar o exercício da próxima aula. Ou os dois exercícios se for possível. Tá bom? E a gente vai para um bate-papo agora. Beleza?